Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento. Comercial Uno. Soluções em suprimentos, atos, conservação e pinturas prediais. RGR Decor. Películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia. Boa noite, eu sou a jornalista Letícia Ortolan e está começando mais uma edição do programa Chame o Síndico ao vivo no canal 20 da NET. O programa tem o oferecimento da Essencial Administradora Condominial, Unisíndicos e Digito Sul. Lembrando que você também pode interagir com a gente no número 999310539 pelo WhatsApp. E para iniciar o bate-papo desta noite, eu trago aqui a advogada Francine Felício, falando sobre a adequação dos condomínios à Lei Geral de Proteção de Dados. Boa noite, Fran. Muito obrigada pela tua presença. Boa noite, Letícia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Então, eu optei por trazer esse assunto relacionado ao direito de condomínio, porque é uma lei nova. Poucos condomínios que a gente vê estão se adequando e os condomínios eles têm que ter uma adequação, assim como todas as empresas que costumam tratar dados de outras pessoas. Então, assim, dentro da a Lei Geral de Proteção de Dados, que é comumente chamada de LGPD, existe duas pessoas que são as mais importantes, que são os titulares dos dados, ou seja, a pessoa física ou jurídica que quer fornecer um dado ou precisa fornecer um dado aos agentes de tratamento, que são pessoas físicas, jurídicas e prestadores de serviço, enfim, que precisam desses dados, coletar esses dados para fazer um tratamento deles. Por que isso é importante no direito condominial? Porque no direito condominial precisa-se ter um monitoramento, por exemplo, de câmeras de segurança, precisa ter um monitoramento de entrada e saída de visitantes. Até tem alguns condomínios que não fazem isso, mas alguns já fazem, né? Pegar o RG, do visitante. Do visitante, exatamente. Saber qual é o prestador de serviço que está fazendo trabalho dentro do condomínio, porque pode ser o prestador de serviço fazendo uma atividade pro condomínio, ou fazendo uma atividade para uma unidade autônoma. Então, é uma necessidade de controle de dados, né, que o condomínio tem que fazer para que traga mais segurança para os condôminos, certo? Então, assim, o titular dos dados, ele tem interesse nessa lei, né, a pessoa que possui os dados para fornecer, ela tem o direito de saber qual é a finalidade específica, por que eu estou fornecendo esses dados para essa... Ela tem o direito de questionar. Exatamente. Assim como qualquer outra empresa que liga e pergunta qual é a data de nascimento. Então, tu pode, como fornecedor de dados, perguntar para que tu vai usar, quanto tempo se vai usar. No caso do condomínio, eu penso no seguinte, por exemplo, o condômino, em quanto tempo ele vai ficar nesse condomínio, né? Enquanto ele estiver residindo nesse condomínio, o prestador de serviço, quanto tempo ele vai prestar o serviço, por quantos dias, né? Quem realiza esse tratamento? Então, assim, qual é a empresa que manipula as câmeras de segurança? Essa empresa, onde é que ela armazena esses dados? Quem é que tem acesso a esses dados das câmeras de segurança, né? Indo e vindo. E daí também traz segurança para o condômino, porque ali tá tudo gravado. Então, furto em garagem, arrombamento de apartamentos de unidades autônomas vão estar, o condomínio vai estar protegido, né, através desse armazenamento de dados. A questão que a LGPD veio trazer mais segurança é porque antes não tinha nenhuma legislação que protegesse os dados fornecidos pelos agentes de dados, que então somos poderia nós. Vazar Então facilmente. poderia vazar, assim como a gente sabe, pelo menos dentro do direito, né, que existem listas e listas que são vendidas com os dados de pessoas para outras empresas para oferecimento de produtos. Então essa lei ela vem para dar uma secada nessa história, porque tu não pode passar o dado para outra empresa, a não ser que
eu como, né, o titular dos dados, ou qualquer outra pessoa física ou jurídica, porque o condomínio também pode ser fornecedora de dados para uma prestadora de serviço dele, tem o direito de saber o que eu estou passando, onde que está, quanto tempo vai durar, e no intuito de trazer segurança também. Saber se essa empresa é idônea, se ela não vai usar essa informação para alguma coisa que a pessoa, né, que vai fornecer os dados não autorize. Então, o LGPD dentro do direito condominial é muito interessante. E nesse caso de visitantes que você mencionou, que alguns condomínios eles também pegam, o dado ele fica só durante o tempo que o visitante está ali dentro e depois é obrigação deles apagar, ou ele fica ali? Então, como a lei ainda é muito nova, o que se tem de informação é que realmente esse fornecimento de dado de um convidado ou um visitante, ela deve permanecer no cadastro do condomínio, ali, né, na entrada, enquanto ela permanecer dentro do condomínio. A não ser que seja uma pessoa que vá com muita frequência, um parente, alguma coisa, daí pode se entrar num consenso dentro do regimento interno, por exemplo, de que, esse cadastro eu quero que fique. Pega-se como exemplo o caso de uma prestadora de serviço que faz faxina 3 vezes por semana. Então, o cadastro dela ela vai ficar, enquanto ela estiver prestando o serviço para uma unidade autônoma ou até pro condomínio, o cadastro dela vai ficar estável, porque não precisa todos aqueles dias ela entrar, passar toda a informação e sair, porque dá muito trabalho. Mas para um visitante seria o tempo de permanência dele dentro do condomínio. Certo. E o que acontece com a administradora do condomínio caso esses dados vazem de alguma forma? Então, a administradora de condomínio, ela é uma prestadora de serviço, certo? Então, ela já, por obrigação, dentro dessa lei, ela já tem a obrigação de cuidar desses dados e fornecer ao síndico quais são os dados, qual é a forma de tratamento, onde é que está sendo armazenado, por quanto tempo está sendo armazenado. Então, é bem delicado, certo? É comum o exemplo que eu dei da vigilância de câmera. O síndico profissional também tem a responsabilidade de monitorar esses dados que estão sendo veiculados dentro do condomínio, né? Porque assim, a gente pensa, informações de dentro do condomínio veio na cabeça de imediato a câmera de segurança. Mas a gente pode pegar, por exemplo, o grupo do WhatsApp do condomínio, rede social do condomínio, e tem vários exemplos assim. E essa colheita de dados, esse tratamento de dados, ele não se dá exclusivamente de forma digital. Ele se dá tanto de forma digital como de forma física. Então é importante que mencionar que a aplicação dessa lei ela é ampla, ela pega todas as áreas. Por isso é importante mencionar ali as redes sociais, né? As mídias de transmissão, enfim. E quando que essa lei ela entrou em vigor, Fran? Foi no ano passado? Não, foi no ano retrasado. O ano retrasado. Ela é uma lei de 2018, mas ela entrou em vigor no ano retrasado. A gente tem 2 anos aí de LGPD. E por isso que é um assunto tão iminente, né? Tão recente. E até porque ela entrou em vigor dentro da pandemia, né? E daí ninguém sabe ainda muito como tratar, né? Claro, as grandes empresas, esses conglomerados que têm uma função, né? Já tem uma obrigação assim ainda maior, né? E se precaveram. A gente tem notícias de grandes empresas que já entraram com um processo de adaptação à LGPD antes mesmo dela entrar em vigor. Mas para condomínio, quando a gente pensa em condomínio, poxa, tem tantas outras pequenas coisas que a Lei Geral de Proteção de Dados acaba meio passando despercebida, assim, né? Mas ela é importante, Às vezes as pessoas nem se tocam, né? Já passam, não perguntam, acho que... Exatamente. E o correto que, assim, o normal dos condomínios, né? Você não vai abrir a porta do seu condomínio para uma pessoa que você não conhece. Se o visitante está esperando o seu vizinho para né, fazer uma visita, o ideal seria, né, você entrar e sair. Se essa pessoa pedir para entrar, até, olha, me desculpa, mas está no regimento que eu não posso autorizar e tal.
Enfim, então tem que ter um controle. E a LGPD veio justamente para isso, para dar uma força nessa segurança. E quando a gente fala de condomínio, essa segurança é muito importante. Nesse caso, pela tua explicação, quem se responsabiliza mesmo em caso de infração é a administradora, né? Depende. Aí é que tá. Porque assim, ó, o que acontece? Como é que se precisa... vamos pensar num condomínio que vai começar a prestar atenção na Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro tem que se monitorar qual é o fluxo de dados que se passa dentro desse condomínio. São as câmeras de segurança? São as conversas entre os funcionários, que é um tratamento de dados de forma física? É um contato entre o síndico e o fornecedor, ou o síndico e o empregado? Então, assim, a administradora de condomínios ela tem uma função muito importante, porque ela trata, normalmente, né, eu acho que eu não conheço nenhuma que não faça isso, mas do fluxo de caixa, da parte financeira do condomínio. Então, assim, dando um exemplo de um colega que citou esse caso, né, muito antes da lei, que foi um caso em que um síndico ficou por 22 anos na sindicância desse condomínio. Ele e o mesmo conselho. E daí a cada ano era colocado lá o balancete, dada ali né, a explicação. E às vezes tem condomínio que não tem nem administrador. O administrador é um morador. Sim. Porque já é antigo, todo mundo se conhece. Então, sim, foi mais ou menos esse caso. Mudou o síndico, se descobriu que não só, no caso, o novo síndico, quando assumiu, não só o síndico antigo, mas todo o conselho não tinha pago condomínio por os 22 anos em que eles estiveram, e não vazavam isso para os outros condôminos, assim. Então, sim, são informações importantes que hoje, na maioria dos casos, estão com administradoras, mas tem que ter cuidado para quem se passa essa informação, né? Então, assim, antes de botar isso no mural, no edital, por exemplo, não, vamos passar para o síndico, ver o que ele acha. Essa informação, ela vai prejudicar o condômino, ela vai prejudicar um prestador de serviço ou um funcionário. Tudo isso tem que ser pensado com carinho. Ô Fran, tu poderia citar pra gente situações que podem ser aplicadas esses dados para que a gente possa fazer um alerta para os nossos telespectadores? Sim. Câmeras de segurança, por exemplo, para mim, assim, é o exemplo mais de entrada. Administradoras de condomínio tem que ter um controle, e daí é responsabilidade do síndico monitorar isso delas, né? Ele tem que saber que dados estão sendo armazenados dos condôminos, quem está armazenando, por quanto tempo está armazenando, onde está armazenado. Então, tudo isso é responsabilidade do síndico. Então, é importante que o síndico esteja atento a empresas que estejam aplicando a Lei Geral de Proteção de Dados, certo? E daí, outros prestadores de serviço, qualquer outro, uma reforma, vai ter acesso a toda a parte interior do condomínio, vai saber quem mora, quem sai, qual é o ritmo os horários dos moradores. Então, uma empresa, por exemplo, de reparação civil, né, no caso de construção, assim, de que vai fazer uma reforma no condomínio, vai ter acesso a muita coisa. Então, é importante para o síndico já se atentar se essa empresa ela já está se adequando a essa lei, né? E isso através de contrato, Letícia. O próprio contrato de prestação de serviços, seja qualquer outra empresa, qualquer um prestador, até os próprios funcionários, né, tem a responsabilidade de manter as informações bem cuidadas, né, para não virar... Pensa num funcionário, que acontece muito em condomínio, e agora diminuiu bastante, mas acontecia muito, que contava a vida da rotina de todo mundo para uma pessoa, um vizinho lá que... Então, assim, isso acontece. Então, o síndico tem que ficar atento, porque isso não é uma coisa que... Meu vizinho não precisa saber que hora que eu saio, que hora que eu entro. Isso é uma questão de privacidade. Exatamente. Né? Então, tem que tomar cuidado bastante com isso.
o monitoramento ele tem que ser muito bem feito. Tudo que é dado, trocado dentro do condomínio, ele tem que ser monitorado de início, ele tem que ser levantado. Quais são os dados que estão sendo armazenados, por quê, como, qual é a empresa, certo? Depois, o ideal seria contratar uma empresa que faz esse trabalho de orientação dos dados, certo? Ainda não se tem um público, uma empresa, um grupo de empresas muito abrangente que faça isso, mas as pessoas estão tentando se adequar, certo? E depois de tudo estar armazenado, está tudo detalhado para o síndico, onde está a informação tal, onde está a informação tal, onde está a informação das câmeras, onde está... Aí começa um processo de monitoramento, que vai daí passa de síndico para síndico, mas ele tem que estar sempre atento onde essas informações estão sendo colocadas. É uma baita de uma responsabilidade, né? Exatamente. E agora é lei. E é lei. E a pessoa que teve os seus dados vazados, o morador, ou enfim, o terceiro que foi prestar um serviço, como é que ele pode fazer para dar entrada na justiça em caso dessa infração? Ele pode fazer um boletim de ocorrência de início, certo? Juntar informações a respeito desse vazamento desses dados, se possível. E também tem uma questão criminal. A lei a lei de LGPD, ela ainda não veiculou exatamente o tempo, mas tem ali a regular, né, a condenação tanto de advertência, multa, até de prisão de 3 meses, 1 ano, dependendo do nível do problema. Então, tem coação, sim, tem sim uma maneira coercitiva para que esses dados se mantenham controlados. Porque se não tiver nenhuma maneira de coagir, de impedir, não adianta de nada a lei ser aplicada. E acho que até tu comentou um pouco ali por cima, em caso de um inadimplente, o escritório de cobrança ele pode ter acesso aos dados da pessoa, né? Sim, com certeza. Ele vai precisar até para cobrar judicialmente, né? Ele então, precisa. Assim, ou a administradora de condomínio. A administradora de condomínio normalmente sabe quem é que está inadimplente ou não. O que a gente vê no dia a dia? Ela passa isso para o síndico. Até porque se esse inadimplente for numa assembleia e tentar votar, ele não pode votar. Então, tem que se passar. Mas assim, não é uma coisa que tu bota, como eu falei, bota no edital ali no elevador, todo mundo que está inadimplente, porque isso também cobra cada um individualmente, certo? Mas tem que ter uma contraprestação, uma informação para o responsável do condomínio a partir da administradora também. E sabe me dizer se já existe alguma movimentação de fiscalização para saber se estão cumprindo essa lei? Pelo que a gente vê na prática, não. Então, assim, é por isso que é importante eu trazer essa pauta pro programa, porque ainda não estão cobrando. Mas daqui a pouco vai começar, as pessoas vão começar a se posicionar, porque assim, eu vejo muito lá no escritório, muitos clientes, não só de direito de condomínio, mas também de todas as áreas, né, que reclamam muito de ligações de spam, de várias ligações diárias, de oferta de um produto que eu nunca ouvi falar, ou que a pessoa nunca ouviu falar. Então, isso é o quê? Isso é simplesmente dados que foram fornecidos por uma empresa que eu autorizei fornecer para ela. E ela vendeu ou transmitiu esses dados para uma outra empresa. Isso também pode acontecer caso a gente compre algum produto em um site e coloque algum dado, número de telefone, de começar a receber depois ligações. Acontece, mas assim, aqui em Santa Catarina, nosso Tribunal de Justiça, ele entende que isso não gera dano moral, não gera uma incomodação de foro íntimo, não vai me prejudicar a ponto de me deixar afetar minha saúde, o meu bem-estar, a minha honra. Então, o que eles falam? Que é um mero de sabor. E daí agora tem aplicativos, né, de celular, que daí a gente consegue ver se esse número é um spam ou uma fraude, e daí bloquear esse número para não receber mais.
Às vezes até puxando no próprio Google, tu consegue puxar o número lá e já dá para saber também. Exatamente. Fran, obrigada pela tua participação. Já combinamos aqui que vamos ter uma parte 2, né? Sim. Porque é um assunto extremamente relevante e as pessoas precisam saber da importância, né? E obrigada pela tua participação e por ter compartilhado teu conhecimento mais uma vez com nós. Obrigada, Letícia. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E nós nos vemos no próximo programa para a gente continuar aqui falando sobre esse assunto que é extenso, chatinho, mais ou menos, né? Porque quem não é do direito tem que não conhece, mas precisa estar por dentro desse assunto. Mas é muito interessante para o condomínio. Com certeza, Fran. E o programa Chame o Síndico vai para um breve intervalo e dentro de alguns minutos a gente volta para falar de outro tema super interessante e descontraído, que seria a iluminação de apartamentos. A gente volta já. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente. Programa Chame o Síndico. E nós voltamos do primeiro intervalo do programa Chame o Síndico e agora nós contamos com a presença da Karine Marques, proprietária da Luz em Iluminação, e da especialista em iluminação residencial e comercial, Amanda Miraglia. E abordando tudo sobre o tema de iluminação de um apartamento. Boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso. Nós agradecemos a oportunidade. Eu já falei antes, dei uma palhinha para eles, que é um tema super importante, descontraído, né? Gostoso de estar abordando e saber. É curioso, mas eu já dei uma lidinha sobre e vi que tem bastante peculiaridades que a gente nem imagina, né? É verdade. E eu queria que vocês começassem me explicando o que é preciso saber antes de iniciar um processo de iluminação de um apartamento, deixar tudo bem alinhadinho. Eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente tem que saber quando vai iluminar um ambiente é qual é o uso dele,
né? Dependendo do que vai ser feito naquele ambiente, a gente vai precisar de um tipo de iluminação. A iluminação, ela é algo que é muito mais do que embelezar, do que, enfim, trazer graça. Ela interfere, assim, muito gravemente na vida das pessoas, né? Vamos falar assim da natureza, então, né? De como que acontece desde o amanhecer até o anoitecer. No mundo animal, então, é o sol que determina a atividade dos animais, né? Quanto mais, né? De manhã, então, aquele amanhecer, eles vão acordando, se movimentando. Na metade do dia, onde o sol está bem aberto, é onde eles estão no ápice das atividades, e quanto mais vai entardecendo, vai ficando mais claro, mais escuro, então eles já começam a se acomodar, a voltar para o ninho e passar aquela noite, né? E acontece da mesma forma com o ser humano, né? Então a iluminação, ela interfere sim. Por exemplo, eu estou num local na minha casa onde eu quero um espaço de relaxamento, assim, final de tarde, cheguei em casa, então a tendência é querer que essa luz fique um pouco mais branda, né? Mais amareladinha, quase escurecendo. Eu quero um espaço onde eu vou trabalhar, então eu preciso ter a minha atividade cerebral estimulada através da luz, né? Então eu preciso de uma luz mais clara. A gente fala em temperatura de cor, né? Então a temperatura de cor, né? A variável da temperatura de cor, ela é baseada sim em como funciona a luz do sol, né? Então eu preciso de um ambiente assim que ele seja mais claro, mais ativo, né? Um ambiente onde, por exemplo, eu vou trabalhar com informática, que as pessoas têm que ter uma concentração extrema, então a luz é bem branca, bem forte, que é para deixar essa pessoa desperta, né? Então não é difícil, né? De a gente constatar quais são os interesses dos ambientes, e isso sim que vai determinar qual tipo de luz que o profissional de arquitetura vai escolher para colocar ali naquele ambiente. E Karine, você que tem a loja, você percebe que as pessoas elas têm um cuidado com isso ou não? Vão lá e compram? O consumidor final, hoje, eu trabalho há 16 anos na área, hoje o consumidor final ele consome mais informação. Então a gente tem muito cliente que chega lá curioso e aí quer saber, e tem aquele cliente que chega lá e diz é tudo igual, né? E não é bem o fato. Geralmente o cliente que chega na minha loja, ele chega com um profissional que faz o detalhamento no técnico e a loja faz todo um orçamento que é a venda em cima daquilo. Eu sempre digo que na iluminação existem sim a especificação técnica, mas cada projeto ele é único, né? Então a Amanda vai projetar a tua casa ou o teu apartamento, ela idealizou cenas, né? E vários tipos de iluminação. Então ali é um projeto único e exclusivo para ti. Tem algumas coisas sim que a gente tem que respeitar, mas não há uma regra, né? Eu acho que cada projeto, assim, na minha experiência, ele se torna único, porque ela vai causar sensações e cenas diferenciadas de acordo com cada necessidade. Agora mesmo nós estamos fazendo uma academia, onde a gente foi contratada para fazer esse estudo, né? Então, onde tem exercício de força, que o cliente tem que ficar focado, né? A gente usa determinado tipo de iluminação para conseguir causar essa sensação e ele ficar ligado. A área de onde vai yoga, vai uma aula de dança, são luzes que causam um pouco mais de relaxamento. Então, a luz ela influencia diretamente até na forma de trabalho, né? Quero uma iluminação adequada para a minha empresa. Existe uma luz específica para os teus funcionários, os teus colaboradores manterem a atenção durante o dia, focados e trabalhando. Então, mas é muito raro, tem a ajuda de um profissional que o cliente ele fique atento a esse tipo de informação e saber o quão é importante, né? E como que a luz natural entra aí? Bom, a luz natural, ela traz não só charme, beleza, conexão com o ambiente externo, né? A luz natural ela é muito importante. A gente está falando também de economia, né? Quanto mais lâmpadas nós temos dentro de casa, maior é o consumo. Apesar de que hoje os materiais já estão voltados para o baixo consumo de eletricidade, né? Tecnologia, graças a Deus, está trabalhando para isso. Mas a luz natural, ela é muito importante para a gente. Ela é a natureza, é o nosso contato com ela, é a nossa primeira experiência enquanto seres humanos, né? Então, assim, é bacana. Hoje os projetos arquitetônicos, assim, graças a Deus os arquitetos eles estão trabalhando bastante, não só no estudo da luminotecnia, né? Como também trazer esse ambiente externo para dentro de casa, né? Uma coisa que é bem bacana, assim, que eu acho que é com a evolução mesmo, né? Com o passar do tempo,
Então, vão se desenvolvendo alternativas, criando estudos e os escritórios eles vão se aperfeiçoando. Então, é bacana isso. Hoje a gente tem um número de profissionais especializados nesse âmbito da arquitetura muito grande, né? Então, assim, a iluminação deixou de ser apenas um detalhe do apartamento. Hoje ela já passa a ser um dos pontos mais importantes, muito mais do que o sofá que tu vai comprar, muito mais do que a poltrona. A iluminação é a mais importante, né? E graças a Deus o maior número de profissionais especializados nesse tema, assim, para trazer cada vez mais qualidade de vida para o cliente, né? Exato, cada vez mais tem profissionais que procuram a loja para entender um pouco mais da iluminação, porque é a iluminação que vai fazer, que vai enaltecer aquele mobiliário, aquele revestimento bonito, aquele móvel, é a iluminação que vai valorizar tudo aquilo num projeto. Então, os profissionais estão cada vez mais buscando entender melhor a parte da iluminação e a sua real função. Porque mais que vender quantidade para o cliente, a gente quer vender a iluminação correta, né? Para que ele se sinta bem no lar dele. Que esse é o intuito. Hoje a gente fala muito de venda consultiva mesmo, né? Que é entender a realidade do cliente, quais são as necessidades, as dificuldades dele também. Por exemplo, assim, às vezes a gente vê clientes que têm dificuldade de dormir, né? E aí tu vai perguntar para ele, começa a investigar a vida dele, isso está ligado desde a cozinha até a sala. Exato. Então, assim, a sala de estar, que é um momento pré-quarto, vamos dizer assim, né? Ela tem que ter uma iluminação adequada para já começar a baixar a energia daquele indivíduo ali. Para quando ele chegar na hora de relaxamento, ele já está com o corpo preparado. É diferente de chegar, por exemplo, num ambiente como esse, uma iluminação forte, e daqui a pouco simplesmente tu tem que desligar o teu organismo, tu entende? Então, assim, é mais complicado. Eu, por exemplo, não sou muito fã de luz fria, não. Eu tenho a luz fria e a luz quente na minha sala. Eu não gosto de ligar a luz fria, eu nunca ligo. Me dá um... E tu sabe que isso também é uma questão cultural, porque eu, antes de entrar no mundo da iluminação, o contato que eu tinha era o quê? Aquele receptáculo que a gente tinha na casa dos nossos pais, daí tinha aquela lâmpada incandescente, e depois veio as compactas super brancas, que essa era a referência nossa de iluminação. E a referência de muitas pessoas ainda é essa. Então, às vezes, ela parte dessa iluminação, contrata um profissional e ele faz várias especificações. E ela diz, meu Deus, mas na minha casa só tinha um ponto e iluminava. Para que isso tudo? E aí entra o nosso trabalho junto com o profissional de explicar, mostrar na prática e melhorar. E aí, depois que a pessoa tem, ela vai ver que faz toda a diferença, que não é só o embelezar, né? Tem vários outros fatores que contribuem para que isso seja importante. A gente fala bem de qualidade de vida, né? A iluminação está diretamente ligada a isso. E às vezes, é bem como a Karine falou, o cliente, no primeiro momento, ele não entende exatamente pela questão cultural. Né? Quanto mais a arquitetura foi difundindo, quanto mais os escritórios foram atuando junto a esses clientes, porque hoje não é mais um cliente padrão A apenas que contrata o arquiteto. Todos nós temos acesso a esse arquiteto, né? Esse profissional. Porque as pessoas querem alguma coisa que aconchegue, que traga aquele aconchego mesmo depois de um dia difícil de trabalho. Então, esse profissional ele tem que estar muito preparado para trazer esse aconchego, não só através das texturas, né, mas também da iluminação. Isso é bacana. E os clientes também que não possuem ou não querem contratar um profissional, a loja hoje, ela dispõe desse serviço, né? Para garantir que o cliente ele faça uma compra assertiva, que ele não fique gastando à toa, porque às vezes na intenção de chegar à iluminação ideal, ele sem conhecimento ele vai fazendo alguns investimentos de forma errada. Então a loja está lá, né, com vários especialistas na área para dar a direção para ele, mostrar, explicar na prática e mostrar para ele que é acessível ele ter a iluminação correta, né, o equipamento, para garantir essa qualidade de vida e de iluminação para ele. E eu quero trazer um ponto aqui também que é bem importante avaliar, né? Vou pegar aqui uma situação de uma cozinha, né? Uma cozinha com a iluminação errada. Se eu coloco uma luz amarela na cozinha, ela é capaz de alterar a característica das cores, né? Porque ela é amarela. Então, assim, às vezes o cliente ele não consegue perceber quando o alimento está ou não em fase de consumo. Então, a gente está falando de qualidade de vida em vários aspectos. Por exemplo, no banheiro,
né? É ali onde a gente está escovando o dente, fazendo as necessidades, às vezes uma secreção diferente, a gente precisa poder enxergar o que está acontecendo, inclusive depois para passar isso para o médico, né? Então, assim, a luz, ela interfere em muitos aspectos da vida, né? Muitos mesmo. Pegar um salão de beleza, a Amanda tá falando do comercial, um salão que faz cabelos loiros. Se eu botar uma luz amarela, o cara vai perder todas as clientes, porque a tendência das mulheres que fazem o loiro é ficar cada vez com o cabelo mais platinado, mais branco. Dificilmente uma pessoa vai lá, eu quero um loiro perolado. Né? Então, se eu botar uma luz amarela, tu foi lá, fez um cabelo, tu vai olhar no teu espelho, não, mas meu cabelo tá amarelo, não é isso que eu queria. E é a luz que está interferindo no resultado do trabalho dele. Então, a luz apropriada para um salão é uma luz totalmente diferente para enaltecer o trabalho do profissional. E para fazer com que a cliente também tenha a percepção de ver do real, a realidade exato. daquilo, né? Porque dentro de um espaço fechado, teu cabelo ele tem um tom. Quando tu vais para um espaço aberto, com a luz do sol, né, ele tem uma outra completamente diferente. E a cliente está interessada nesse efeito. Por isso que a gente tem que chegar no salão com a luz mais próxima, a luz do dia que a gente fala. Isso. Que é para ficar mais próximo à realidade, para quando tu se enxergar lá no salão do espelho, vai ser praticamente a mesma coisa que tu vai ver quando tu sair dali. Porque senão tu vai ver uma imagem, quando tu for lá na tua casa, ou tu sair na rua, tu vai dizer... Mas, nossa, como ficou diferente. E vai ligar pro profissional dizendo, meu cabelo não era isso que eu queria. Acontece a mesma coisa com maquiagem, tá? Olha só que engraçado. Então, eu tô lá no meu espelho, me maquiando, a minha luz, ela é branca, tá? Minha luz é branca ali no banheiro. Então, eu começo a me maquiar, e aí, daqui a pouco, eu percebo assim, poxa, mas eu acho que eu exagerei aqui na cor. Já passei por isso. É verdade, acontece muito. Chega lá fora no ambiente, pô, mas parece que eu tô tão branca. Tu entende? Então, assim, ou a luz amarela, né? A luz amarela, ela muda a tonalidade da pele, a tendência é deixar, assim, cada vez mais escuro. Então, assim, tu vai te maquiar, numa luz amarela, tu tens que apertar o pincel, botar muita cor, porque quando tu vieres para a luz natural, para a luz clara, aí sim tu vais estar com a maquiagem correta, né? Dando os efeitos que tu realmente querias, as sombras, o tom de pele, tudo, né? Uhum. E a gente percebe a importância de abordar isso quando vocês mencionam a qualidade de vida, né? Tudo está totalmente atrelado e é o que a falta de informação faz. O cliente, quando a gente vai falar para ele, isso daí só quer me vender, a profissional só encheu de ponto para no orçamento dar mais, assim, né? E não é, geralmente não. A gente trabalha para isso, para vender a iluminação de forma assertiva. A gente quer vender a iluminação correta, né? Então, a gente tem essa parceria loja e profissional, porque se o profissional especificou, ele já idealizou, ele já tomou cuidado, ele já pensou em tudo isso, né? E aí, às vezes o cliente vai lá na loja, ele quer trocar porque ele acha que é tudo igual, e aí entra o nosso trabalho de mostrar para ele que não é tudo igual, que o profissional botou porque ele quis causar esse efeito, ele pensou na qualidade de vida. Então, tudo isso está totalmente atrelado à qualidade de vida e o resultado eficaz do projeto, né? Então, aí entra a nossa parte de validar aquilo ali, né? Porque tu sabe que o consumidor final, ele quer validar. Ele contrata o profissional, mas ele tem que ter outra... Ele quer avaliação. Isso aqui que ela botou tá certo? Precisa disso tudo aqui? Né? E olha a bagagem que eles têm, né? Obviamente, como a Amanda falou, hoje é mais comum, os profissionais estão cada vez mais buscando a especialização. Mas é algo que eles contam muito com as lojas, porque não eles têm que se especializar em muitos segmentos, porque o profissional, ele pega a obra 100%, né? E a iluminação é uma fração. Então, eles têm a base, e aí os parceiros que entram para ajudar, né, nesse sentido, mas hoje eles estão agindo fortemente nessa questão de especialização para conseguir especificar de forma adequada. Uhum. E já aconteceu, Amanda, de forma frequente, tu montar um projeto e ele fazer tu reduzir o tanto de iluminação ali que sugeriu e tu ter que reduzir? Muito. Daí já aconteceu, tá? Tem um fato, assim, que... uma outra coisa, assim, que é bem importante salientar num projeto é que cada lâmpada, ela tem uma potência, ela tem uma cor, ela tem uma quantidade de lumens que ela emite para dar o efeito. E, assim, por exemplo, uma mesma... Vamos falar assim, vou pegar um exemplo bem específico, uma lâmpada par 20, que é uma lâmpada cônica, né, uma lâmpada focal, é um foco um pouco mais aberto, né, uma lâmpada de efeito. Então, assim, ela pode ser uma luz branca, ela pode ser uma luz amarela, ela pode ser uma luz neutra, ela pode ter uma intensidade de luz. Então, assim,
existem várias lâmpadas par com várias qualificações. E essa qualificação, ela modifica o valor do orçamento grosseiramente. Tá? Então já aconteceu, por exemplo, do cliente, ele não só diminuiu pontos, ele não diminuiu pontos, mas ele mudou a característica da lâmpada que foi especificada. E aí depois ele reclamou do projeto, ele falou para mim que o projeto estava ruim, que a casa estava escura. Sim. E aí eu não tinha como, né? Eu comecei a olhar as especificações das lâmpadas, eu falei, não, realmente a tua casa tá escura, mas ela está escura porque a potência da lâmpada, o índice de luminância dela, a temperatura da cor está incorreta. Então nós vamos fazer o seguinte, esse próximo ambiente que nós estamos executando, tu vais fazer exatamente como eu disser para ti. Tá? O que eu especificar, tu vais colocar. E aí a gente vai ver a diferença. Porque acaba mudando toda a essência daquilo que tu protejou, que tu projetou, que tu estudou para colocar. Sim, Muda completamente. Assim, uma lâmpada par nunca é só uma lâmpada par. Uma lâmpada I70, uma lâmpada bulbo, né? Cada uma tem um índice de luminância, que é a quantidade de lumens que ela emite, que é para clarear. E isso faz toda a diferença no projeto. Não só no projeto, como no orçamento. Então, assim, quando o cliente não entende, a gente passa por essas situações. Sim. Mas aí, no final das contas, nesse caso, foi um caso bem feliz, tá? Como é que foi? Eu executei, daí a cliente ficou bem braba comigo, né? E eu fiquei super arrasada, porque a gente não quer trazer esse tipo de desgosto, né? A gente não trabalha para isso, né? Então, uma frustração. O trabalho é para fazer valer aquele investimento que ele está fazendo para se reverter em bem-estar. Então, nós temos essa combinação, tá? Que ela executaria o próximo ambiente conforme eu indiquei. E aí, se o ambiente ficasse ruim, então eu pagaria por todo o orçamento. Nossa. Se ficasse bom, sim, eu fiz. Porque eu tinha confiança naquilo que eu estava fazendo, né? E ela acabou executando conforme eu especifiquei. Ela falou, ai, Amanda, tu tens razão. Não é bom ter razão. Eu não queria chegar desse ponto ter razão. Porque o fato de ter razão não muda a condição do cliente no final das contas. Ele já comprou aquilo ali. É verdade. Né? Mas assim, é muito bom quando ele consegue entender, porque ele não vai cometer o mesmo erro. E falando como loja, a loja, às vezes, perde um orçamento porque a outra loja não está preocupada em executar o projeto de forma correta. Ele está preocupado em simplesmente em vender. Então, ele pega o valor final, diminui a qualidade do produto, muda a marca, muda as especificações técnicas e ele ganha o orçamento. Só que ele não vai ganhar o cliente, porque o resultado fica totalmente diferente do que o profissional idealizou, né? E aí, quando a gente vai falar, não é todo cliente que gosta de ouvir a especificação técnica, porque é algo mais chatinho mesmo, não é todo mundo que gosta de escutar, né? Então, às vezes a gente não tem essa oportunidade de falar para o cliente e é onde ele acaba se frustrando, né? Porque uma obra a gente já sabe que ela vem com várias pequenas frustrações, porque a obra é algo estressante. Então a gente quer essa parte a gente quer evitar isso para o cliente, né? Assim como o profissional não quer passar em nenhuma das etapas da obra por isso. Mas ao decorrer acontece alguns imprevistos, acaba acontecendo. Quando o cliente chega na iluminação, ele já está saturado, né? Ele já chega, é o final da obra. Então a gente quer a gente quer tranquilizar ele, a gente quer que seja um momento que ele fique satisfeito, que ele fique feliz com as escolhas. Então é muito ruim para o profissional e para o cliente quando acontece esse tipo de situação, né? Como diz a Amanda, a gente não quer ter razão, né? A gente quer que o cliente fique satisfeito, mas acontece bastante. Meninas, o assunto está muito bom, mas a gente vai para o breve intervalo. O programa Chame de Síndico volta dentro de alguns minutos, continuando a abordar o tema iluminação. Até já. Programa Chame o Síndico. Criciúma acaba de anunciar o maior pacote de investimentos da sua história. São mais de 400 milhões de reais no plano de retomada econômica da cidade. São 7 programas que colocam o município mais transparente de Santa Catarina entre um dos mais bem planejados do país. É por tudo isso que você, criciumense, pode ter o orgulho de dizer que o Brasil que dá certo começa aqui, em casa. Prefeitura de Criciúma, governo transparente.
programa Chame o Síndico. E nós voltamos do nosso último intervalo do programa Chame o Síndico, e aqui do meu lado está a proprietária da Luz em Iluminação, Karine Marques, e a Amanda Miraglia, especialista em iluminação residencial e comercial. Estamos aqui num bate-papo super bacana e descobrindo, né, a importância de abordar, que eu falei aqui para elas agora durante o intervalo, que eu fiquei assim... chocada, né, com a relevância que isso tem e o quanto pode interferir. Sim, em todos os sentidos, né? Ela faz toda a diferença. E, Amanda, você falou sobre a questão ali, vamos supor, da sala de estar no meu apartamento, né? Que é o local que, enfim, tem que estar bastante cuidado, que vai ser o cômodo em que o proprietário ele vai ter um momento de descanso, que ele tem que ir desligando para depois ir para o quarto, dormir, enfim. Quais são os tipos de luz adequada para esse cômodo? Então, na sala de estar, que em geral, né, é conjugada ali com o jantar, a gente precisa ter 2 tipos de cuidado. Número 1, o momento onde o cliente ele ainda está, de repente, recebendo pessoas, ou ele está numa pré-janta ali. Então, assim, a gente tem que cuidar desses 2 momentos dele. Então, a gente vai sempre utilizar uma iluminação, vamos começar pela iluminação neutra, que é entre 4.000 e 5.000 4.000 e 3.000 Ks. Né, onde ele está desperto ainda, mas ele não está com toda a capacidade cerebral dele ativada, né, porque quando a gente começa a falar de uma luz neutra, de 4.000 até 3.000 Ks, a gente já começa a amarelar, né, já começa a anoitecer, vamos dizer assim, né. E aí uma segunda cena é o pós-jantar, onde eu estou me preparando já para desligar o meu organismo. Então a gente vai começar a utilizar uma iluminação de 2.700 Ks, que é um amarelo, assim, bem amareladinho. E o bacana é que a gente consegue ter esses 2 tipos de cena apenas mudando os circuitos. Então eu tenho ali interruptores independentes que vão me fazer criar a cena que eu preciso para cada momento do meu dia. O legal justamente é isso, tu poder fazer várias cenas no mesmo ambiente. Claro que para te conseguir reproduzir, existe um detalhamento onde o profissional que vai fazer a instalação precisa separar esses circuitos para poder, de fato, as cenas acontecerem, né? Porque se tu ligar tudo junto, vai ficar tudo junto e misturado e não vai ter cena nenhuma. Mas com esse detalhamento e essa programação, tu consegue ter mais de uma cena no mesmo ambiente, causando as sensações necessárias que precisa para cada um, né? Uhum. Que é bacana também. Em relação à decoração, eu acredito que decoração, luz, elas causem um efeito ali, né, quando se encontram. Sim. Como é que faz para, no momento que vai montar um projeto, precisa ter a decoração já, isso vem depois, como é que faz esse casamento? Quando o arquiteto ele está projetando, assim, que ele está idealizando aquele ambiente, ele já sabe exatamente o que ele quer, né? Nós temos, assim, tipos de iluminação que são só de efeito mesmo. Por exemplo, a gente tem os perfis de LED, que são para dar dar um efeito bacana dentro de um móvel, né? Então, assim, criando inclusive uma arquitetura diferente, né? Depois a gente tem, por exemplo, as luminárias decorativas, né? Que são os pendentes, ou uma arandela de teto, uma arandela de parede, que elas também trazem efeito, mas elas trabalham muito mais a questão da decoração, né? Então, assim, quando o arquiteto ele está idealizando, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer. Uhum. Ele já sabe exatamente o tipo de efeito que ele quer. É uma coisa intrínseca, é um trabalho que ele é conjunto. A gente não consegue pensar independente, né? Não, agora eu vou pensar na iluminação. Não, agora eu vou pensar no mobiliário. São coisas que acontecem simultaneamente na cabeça do profissional. Aí o projeto ele vem para especificar e facilitar ali o orçamento, o trabalho do lojista, né? Até porque se tu pensar na iluminação antes desse projeto de interiores, a chance de isso dar errado é muito grande, né? Porque às vezes tu imaginou uma parede trabalhada aqui e tu botou a luz X, mas no meio do caminho o cliente mudou de ideia, o profissional vai botar um móvel ali, não faz sentido o ponto de luz ali. O cliente vai gastar e não vai ter um resultado porque aquela iluminação é totalmente desnecessária. Então não tem como tu fazer um projeto luminotécnico, né, antes
do interiores. Então, bem como a Amanda falou, Exatamente. as coisas caminham juntas para que no final o resultado seja bom, né? E vamos falar da parte técnica também, né? Vamos falar assim, não só do resultado final, mas de como que esse resultado acontece, o processo, né? Então, a gente está falando de provavelmente um teto com gesso, né? Então, embaixo desse gesso, eu tenho que já ter pontuado os locais onde eu vou querer colocar a iluminação para facilitar a instalação disso depois. Por isso que é muito difícil. Não há possibilidade de trabalhar independente, né? Então, por exemplo, assim, de repente eu não tenho gesso, mas eu tenho um forro. Esse forro ele tem um forro de madeira, por exemplo, ele tem uma altura. Aí eu tenho mobiliário aqui. Então, assim, se o meu mobiliário está muito abaixo, se o forro é muito alto, eu preciso de um tipo de luz que atinja, que ele tenha força suficiente para trabalhar a iluminação da forma correta. Então, já não é mais uma par 20, é uma par 30, ou uma R111. Entende? Então, assim, tudo funciona simultaneamente. E a gente vê o quanto o profissional tem que ser valorizado, porque olha o tanto de detalhes De informação, né? Isso depende também da quantidade de interruptores que eu botei na parede. Às vezes, se é uma sala muito grande, eu preciso ter mais de uma caixinha de teclas para poder colocar os circuitos independentes. Então, já está lá na obra, a gente já está falando da obra, que é bem antes da parte do mobiliário, para te ver como a questão é séria, né? Verdade. E vocês que são já especialistas, né, nessa parte, vocês não ficam agoniadas quando vão em algum lugar e começam a notar? Sempre. Conta como A primeira é. coisa que eu olho quando eu chego no lugar é a iluminação. Sempre. Eu não consigo olhar para outra coisa. Primeiro eu olho a iluminação para depois olhar o restante. E se sente desconfortável? Sim, desconfortável se tu vai no restaurante, a luz não está adequada, se tu não consegue ler. Eu e a Amanda passamos por isso essa semana. Disse, meu Deus, né? A luz está totalmente errada, não faz sentido, né? Então a gente percebe muito isso. Eu vou te falar assim, ó, bem honesta, sendo franca, né? Eu não passo o tempo todo avaliando os lugares que eu entro, tá? Porque isso a gente acaba criando uma neurose. Isso é verdade. Né? Não é Mas tem papel. coisas que, assim, não tem como. Não tem Não como. é meu né? papel, mas exatamente isso. No uso, né, ao desfrutar do ambiente, é claro que a gente começa a detectar aquilo que poderia ser melhor. Então, é fato. A gente nota, mas não por uma questão crítica. É uma questão questão de uso mesmo, como usuário daquele ambiente. Até... Pô, não consigo ler. Exato. Até para quando a gente vai pegar um projeto, a gente usa tal como para o cliente entender. A gente foi em tal lugar e se tu quer usar esse tipo de iluminação, a gente vai ter esse efeito que não é bacana, porque quando tu está abrindo um estabelecimento comercial, tu quer que tudo flua para que tudo dê certo. Então, a iluminação, sim, ela é um ponto muito importante, né? Às vezes a gente entra num lugar, nossa, tá com uma luz assim de hospital, né? Tá com uma luz de mercado. Como é que seria a luz de hospital? Aquela luz extremamente branca, né? Ninguém quer ficar muito tempo dentro do hospital. Ela chega a ser azulada, mas por que ela tem essa cor? Por dois motivos. Porque é uma lâmpada que ela permite identificar a coloração da pele do paciente, o sangue, né? Qualquer alteração, manchas roxas, qualquer coisa que aconteça com o paciente, essa luz ela te permite identificar e de repente fazer um tratamento precoce para aquilo. A iluminação hospitalar, existem profissionais especializados só nisso, porque é algo sério, a gente está lidando com a vida e a saúde das pessoas. Então, o lugar que tu quer um restaurante, geralmente é a luz mais aconchegante, por quê? Porque tu quer que a pessoa ela sente ali, que ela fique mais tempo consumindo. Então, se tu botar uma luz branca, a pessoa vai ficar desperta e logo ela vai embora. Por isso que é muito frequente os restaurantes noturnos terem aquelas luzes mais quentes, né? Sim, porque eles querem que tu fique ali consumindo. E depois também de um dia cansativo. Exato. O mercado, eles querem que a pessoa vá lá, consuma, mas que ela faça a compra dela rápida. Verdade. Consuma, vai pro caixa e saia, para ter um fluxo maior. Então, a luz tem que ser uma temperatura diferente. Tu não pode botar uma luz amarela que a pessoa vai ficar lá no mercado mais horas que o normal, né? Então, o negócio deles é um fluxo de pessoa maior entrando e saindo, né? Então, influencia diretamente. Tudo influencia. E é o tipo de lâmpada também, né? Porque quando a gente fala em iluminação, a gente fala no universo enorme de tipos de luzes. Nós temos as luzes difusas, que é aquela luz que ela
ilumina todo o ambiente. A gente tem um ponto, em geral pode ser um plafond, alguma coisa, que ela ilumina todo o ambiente de uma forma uniforme. A gente tem as luzes pontuais, né, que a gente chama, na verdade, de downlight, que ela vai iluminar para baixo, são focos. Tu podes fazer o posicionamento dela através dos spots, mas ela vai ser sempre um cone de luz. Né? Esse cone ele pode ter um ângulo de abertura maior para iluminar uma região maior, ou ele pode ser um ângulo de abertura pequeno que ele vai dar ênfase para um objeto. Né? Então, assim, dentro da luz difusa, a gente tem os plafons que podem ser de LED, que podem ser lâmpadas de bulbo, né? Um número de lâmpadas ali, daí ele tem um acrílico, né? Que faz essa difusão. Então, assim, a gente tem, por exemplo, as luzes fluorescentes, que hoje a gente chama de tubo LED, né? Que antigamente a tecnologia era a lâmpada fluorescente, que era um gás que ficava ali dentro. Hoje a gente já tem uma tecnologia que é o LED. Né? O LED, então, ele imita o mesmo modelo, o mesmo formato da lâmpada fluorescente, porém ela não tem mais aqueles gases, ela não é tão assim, não contamina tanto o ambiente, ela economiza luz, o tempo dela de vida é maior, né? Então, assim, é bem amplo. Tudo isso que a gente está falando é muito raso dentro daquilo que a iluminação é, né? Eu falei aqui para vocês do mercado, do hospital. Se a gente for falar em cartório, envolve um cálculo, existe tudo uma quantidade de lux que a gente tem que botar o equipamento lá e tem que dar, porque existem normas para esse tipo de estabelecimento. O mercado tem X de lux, que quando eu botar o luxímetro lá, aquela luz que está lá em cima, quando chegar aqui embaixo, tem que estar dando essa quantidade de lux. Então, o que é o luxímetro, então, né? Isso assim, vamos lá, toda lâmpada, ela tem um índice de luminância, que é o quanto de luz que ela emite, quando ela está lá no ponto, né, no local, no teto. Aí, esse é o índice de luminância, que é o que ela emite. Mas quando ela chega aqui embaixo, a gente vai medir a quantidade de lux, o quanto que chega de luz aqui embaixo. De fato, nesse ambiente. Que não é a mesma que está lá em cima, né? Nossa. Entende? Então, assim, num supermercado, para que o cliente ele consiga ter as suas tarefas exercidas de uma forma saudável, eu preciso ter uma lâmpada lá em cima que ela emita uma quantidade de lumens e que aqui embaixo receba a quantidade de lux ideal. Para tudo isso existem normas técnicas que são estabelecidas. Exatamente, por isso que a gente fala que é muito raso. Então, quando a gente está falando desse tipo de estabelecimento, mercado ou cartório, a gente tem normas a serem seguidas que a gente vai, se a gente for se aprofundar aqui, a gente fica horas. Então, a gente está falando tudo muito raso para vocês, mas que tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu fiquei aqui pensativa, né, sobre vocês falar a questão ali do mercado, que tem uma luz mais, né, que faz com que o comprador ele vá lá e já compre. Eu estou pensando nas recepções de apartamentos e condomínios. Geralmente são luzes assim bem fortes também. Eu acho que já estão expulsando o morador daquela área, né? Então, ali é muito cênico, né? Então, por exemplo, assim, durante o dia eu preciso ter um tipo de luz ali que, né, para que ele possa circular. Em geral é uma luz mais difusa e tal. À noite eu tenho mais condições de criar cenas. Então, assim, até umas 9, 10 horas da noite eu tenho uma luz cênica, né? Eu posso criar ali, ele pode ser um pouquinho mais escurinho e tal. E aí, quando termina, quando chega assim, tipo meia-noite, aí eles desligam as luzes, deixam luzes pontuais, só para dizer assim, não, eu tenho como me deslocar aqui dentro, mas eu não preciso desse, né? Agora, na garagem já é diferente, porque na garagem, em geral, o cliente ele pode chegar com malas, pode chegar com compras, então a iluminação da garagem, daquele hall ali do elevador é diferente, né? E neste caso, por exemplo, de um hall de um apartamento, é muito pela criatividade do arquiteto. Claro que ele vai sempre pensar nessas atividades que eu te falei, mas é muito pela criatividade de quem está fazendo aquele ambiente. Karine, Amanda, eu queria poder continuar, porque eu já falei que eu achei o assunto extremamente relevante e muito legal de estar abordando, né? A gente consegue abordar de uma forma muito leve, dinâmica. Sim, pena que cada explicação tem um tópico que tem que se aprofundar e a gente não tem esse tempo. Mas agradeço pela presença de vocês, por terem vindo compartilhar o conhecimento com os nossos telespectadores.
Tá? Imagina, Muito eu que agradeço o obrigada. convite, obrigada. E espero que a gente possa fazer um outro quadro, quem sabe, um segundo bloco. Nós é que agradecemos e é bacana a gente trazer esse conhecimento para que as pessoas cada vez mais tenham consciência disso, né? Então, quando tu quiseres falar sobre isso novamente, às vezes as pessoas vão começar a te mandar perguntas, tá? A gente vem aqui novamente, a gente sana essas dúvidas que eles têm, porque assim, é bacana. Quanto mais conhecimento a gente puder levar para as pessoas, melhores condições de vida, né? De qualidade de vida a gente vai dar para essas pessoas. Que é essencial. Muito obrigada, meninas. E o Chama o Síndico dessa noite termina por aqui. Nós agradecemos a audiência de todos os telespectadores. E lembrando que nós temos o patrocínio da Essencial Administradora Condominial, Unisíndicos e Digito Sul. Uma ótima semana a todos e até semana que vem. Programa Chame o Síndico. Tudo que envolve condomínios, administração, direito, entrevistas com síndicos e profissionais que atuam na área. Programa Chame o Síndico. Um oferecimento Comercial Uno, soluções em suprimentos, atos, conservação e pinturas prediais. RGR Decor, películas e papel de parede. Constate, perícia e avaliações de engenharia.